dispensada e a gente fecha a contratação direta. Mas antes eu peço licença para vocês por 20 minutos para a gente bater um papo. Peço 20 minutos, tá? Cisternas e programa, eu vou sentar. Eu não gosto de frases programadas, de discursos prontos de forma antecipada. Eu acredito que algumas coisas elas têm que sair de forma espontânea, né? O que está ali no quadro eu não vou apagar. E eu sou uma pessoa que eu fui aprovado em 36 concursos. 36. Toda vez que eu falo isso, que eu fui aprovado em 36 concursos, causa um espanto, é a impressão que eu tenho olhando para vocês. E toda vez que eu falo isso, que eu passei em 36 concursos, às vezes o teu olhar, ele me transparece um distanciamento, como se eu tivesse chegado num lugar que você não se sente capaz de chegar. Isso me incomoda. Isso me incomoda muito. Eu quero falar sobre isso. Eu tinha 18 anos de idade, não tinha onde morar, estava morando de favor, e quem mora de favor sabe que incomoda, né? Incomoda, porque começo é festa, depois... Então eu pingava de casa em casa, e aí as coisas não davam certo, eu não conseguia emprego, não tinha experiência, estava passando por algumas situações difíceis, e aí eu consegui um trabalho que era para poder substituir um office boy numa imobiliária. O office boy tinha tirado férias, eu tinha uma bicicleta velha, daquelas bolivianas que tinha um guidão, tinha um triângulo, né? E aí eu consegui esse trabalho e não recebi o salário até hoje. Mas nesse trabalho eu conheci um menino que ele começou a falar de concurso público para mim. Ele falou sobre concurso, que ele estava estudando, me explicou como que tinha que ser o serviço. Até aí eu não entendi nada, mas no meu trabalho, naquela época não era tudo digital, eu tinha que pegar fila mesmo de banco, pegava chuva. Inclusive foram alguns anos depois que eu fui teu vizinho, Fabiana, tá? Que é naquele período que, eu acho que uns 4 anos depois daquilo, né? Foi mais ou menos isso. E a gente veio de periferia, período da matança, o negócio era tenso ali, né? Mas aí eu passando na frente de banca de revista, eu comecei a ver apostilas, e eu comprei uma apostila de uma empresa que começa com a letra O e termina com Pição, não vou falar o nome. E o menino lá da imobiliária, ele falou o seguinte, olha, se você passar num concurso público, e na época ele me falou de um concurso que o pessoal comprava carro, aquela coisa toda, era algo tão distante para mim, meu sonho era receber R$1.000 por mês. Recebesse R$1.000 por mês, estava bom. Fui lá na banca, acabei comprando a apostila e o meu critério de escolha foi o menor preço, né? Não tinha noção de qualidade, nada. E eu comprei aquela apostila e eu perguntei do vendedor, que tinham 3 modelos, qual que era a melhor. Ele falou que era a mesma coisa, só mudava a capa, né? Beleza, comprei a apostila, não comprei nem a mais barata, nem a mais cara, eu comprei a quase mais barata. Pensando que eu ia ficar ali no meio termo. A apostila que eu comprei, ela tinha vários textos riscados, é como se fosse a lei de licitação, com um taxado, com risco no meio das palavras. Olhei assim, perguntei para o vendedor da banca de revista, em frente à Caixa Econômica, inclusive. Ele falou assim, isso deve ter sido um erro de digitação. Como essa é uma das melhores, deve ser por isso que o preço está tão baixo. Eu falei, opa, estou levando vantagem, né? E aquela apostila tinha uma ordem, língua portuguesa, raciocínio lógico e matemática, informática, direito, né? No finalzinho tinha algumas questões. Eu olhei para aquela apostila como uma tábua de salvação, isso aqui vai mudar minha vida. Com essa apostila eu vou fazer uma prova, vou acertar todas as questões, vou conseguir pagar um aluguel, ter um lugar para mim, comprar uma roupa, aquela coisa toda, né? Essa era a minha expectativa. E eu acreditava que por estar saindo de um ensino médio, eu ia ter alguma vantagem em língua portuguesa e matemática. Então, a falta de maturidade fez eu ter uma soberba, né? E essa soberba foi no sentido de que, por ser uma pessoa que está saindo do ensino médio, eu estou quentinho em língua portuguesa e raciocínio lógico e matemático. Então, eu vou tirar de letra isso daí.
né? E aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou focar naquela parte que está arriscado, que era do direito, né? Fiz isso tudo, estudei tanto por aquela apostila, que ela ficou toda suja, várias orelhas, né? E eu andava, para o canto que eu ia, eu estava com ela. E as pessoas ao meu redor começavam a observar que eu estava estudando, né? Então, eu lia aquela apostila e relia várias vezes, refazia os exercícios, e dentro de mim nasceu a expectativa de ser aprovado. E nessa época, eu ainda não estava namorando com a Manu, né? Aí, logo em seguida, eu conheci a Manu, e quando eu conheci a Manu, foi assim, meu colega era afim dela. Né? E meu colega vivia falando dela, né? Ah, porque a Manu, que não sei o quê, que é uma menina direita, ele nem sabe. Aquela coisa toda, né? E aí, o que acontece? Por algumas cargas d'água da vida, algumas coincidências, eu nunca fui de sair, né? Aí esse dia ele falou, não, vamos sair, eu sei que saiu, eu, ele, a Manu e uma colega da Manu. E assim, deu igual regra de 3, né? Cruzou assim, ó. Né? Cruzou. Então, quando eu conheci a Manu, foi bem assim, ó. Eu nunca fui uma pessoa de festas, essas coisas, sempre fui uma pessoa tímida. Para mim é difícil estar aqui, tá, gente? Parece que não, mas eu sou tímido. É porque quando eu chego aqui, eu sei que tem uma energia que traz uma força que vai além, né? E faz eu fazer coisas que talvez eu nem creia ter capacidade. Mas eu entendo, eu procuro entender hoje. E quando eu conheci a Manu, nesse dia, eu sentei, aí ela sentou ao meu lado, as nossas mãos fizeram bem assim, ó. Aí eu coloquei a mão em cima da mão dela, gente, mas me deu um frio, assim, sabe? Um nervoso, assim, sabe? O negócio, sabe? Aí ela apertou minha mão, aí de lá a gente ficou mais ou menos 1 hora com aquela mão, uma em cima da outra. 1 hora, sentado, aí a outra colega me chamava para dançar, aí meu colega, ela, né? Aí a gente, daí ele saiu de mão dadas, só que a gente saiu de mão dadas, meio distante, nervoso, sabe? Eu estava muito nervoso. E dali nasceu uma história, né? Acontece que eu ainda não comentava com a Manu sobre a apostila, E aí eu fui começar a fazer algumas provas. E aí a primeira prova que eu fui fazer, eu tomei um sarrafo tão grande que eu sequer falei para a Manu. Eu vim falar para a Manu há coisa de 2, 3 anos, que eu tinha até esquecido que eu não tinha falado. Um dos concursos que eu fiz, que eu não passei, foi o concurso para nível fundamental. Né? Era um concurso para nível fundamental, que tinha uma prova de exatas e língua portuguesa, não tinha nem direito. Mas assim, o rendimento foi tão ridículo que... E foi bem complicado. Quando vocês assistirem a aula de direito eleitoral, vocês vão ver o não sabe que não sabe. Eu fui para a prova acreditando que eu sabia, só que eu não sabia de nada. Foi difícil. Aí em seguida eu fui fazer uma segunda prova, que foi a prova dos Correios. E na época que eu fui fazer essa prova dos Correios, eu estava morando na casa da minha avó estava me dando lá. E tinha uma pessoa lá que trabalhava nos Correios, eu falei que ia fazer o concurso, e ele falou o seguinte, olha, aproveita que esse concurso aí, quase não tiveram inscritos, é só tu fazer o mínimo. E o mínimo desse concurso na época, hoje não, né? Na época, era 40% da nota. 40% da nota, né? Falei, poxa, se eu não fizer 40% de uma prova de concurso público, o cara se enterra, né? Lá vai eu voltar na banca de revista, pegar uma outra apostila, que já era um outro concurso, e tome. Não passou de 30% meu rendimento nessa prova. Não passou de 30%. E aí começaram a surgir aquelas perguntas. E aí, como é que você foi na prova? E aí, eu já não sabia mais o que falar, porque é difícil você mostrar suas fraquezas. Né? Foi bem difícil, foi bem complicado. E as pessoas que acreditavam em mim, quando elas começaram a ficar sabendo dos meus resultados, começaram não era por maldade, mas de forma inconsciente elas começavam a trazer algumas palavras para demonstrar que não é para mim. Hoje o sentimento que eu tenho, posso estar enganado, mas é o que eu acredito,
é que era uma forma de amor, porque talvez na cabeça delas eu não tinha condições de passar naqueles concursos e ia ser muito sofrido, eu ia continuar me enganando. Então seria uma espécie de salvação, eu vou tirar você dali, você vai lá para a iniciativa privada, vai atrás de emprego, porque tu vai sofrer menos, né? E às vezes uma pessoa que te procura e te desanima, nem sempre é por maldade, nem sempre. Às vezes a pessoa ela olha você não passando e na cabeça dela, poxa, vai fazer mais um concurso e vai sofrer. E aí do jeito dela, ela quer que você saia daquele sofrimento e cabe a gente analisar de um a um, né? Eu passei por isso. E foi mais uma frustração. Então eu peguei e falei, eu preciso continuar estudando, preciso fazer alguma coisa. E nesse começo, todas as provas que eu fazia, eu não passava e eu jogava fora. Foi até o momento que eu fui estudar para o concurso que eu mais estudei na vida até hoje, que foi o concurso que todo o tempo que eu estava acordado eu estava estudando. Se você me perguntar quantas horas por dia eu estudava, eu te respondo isso, todo o tempo que eu estava acordado eu estava estudando. Só que quando eu estava dormindo, eu também estava estudando. Porque quando eu não estava lendo, eu estava escutando alguma coisa aqui em áudio. Porque eu conseguia um gravadorzinho em fita, e tudo que eu podia gravar em fita, eu gravava. Quando eu ia dormir, eu não sabia se dava certo, mas eu dormia numa posição que eu colocava o fone de ouvido, era aquele fone de ouvido que machucava, né? Igual esses de hoje, machucava. Eu tinha o ouvido machucado, ferido, porque eu dormia com aquele negócio no ouvido, porque eu pensava, gente, vai que no sono aquilo fica, né? E eu começava a criar umas viagens, eu era tão desesperado, vai que os anjos me ajudam nos sonhos, que eles estão vendo que eu estou estudando até aqui. Gente, era desse jeito o tamanho da minha neura. E o tempo que eu estava acordado, eu estava com algum papel, você não me via sem papel. E foi nesse exato momento que as pessoas começaram a se afastar de mim. Eu não sei se eu me afastei delas, eu tenho essa dúvida. Mas o meu ciclo de amizades, que era pequeno, ele acabou se tornando um conjunto vazio. Eu estava vivendo um momento, ele já estava com 19, 20 anos, que eu não tinha nenhum amigo, eu não tinha nenhum colega, ninguém, nada. Eu tinha os parentes que estavam me dando casa, né, quem estava me fornecendo ali um apoio material. Isso me deu uma tristeza. Aí eu tinha alguns colegas que chegavam comigo e falavam assim, vamos sair, vamos fazer isso. Eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus, eu não tinha dinheiro para nada, eu tinha que estar pedindo dinheiro para os outros. E eu pensava assim, gente, não é justo, eu estou morando na casa da minha avó, de favor. Tem meu tio lá morando, eu vou chegar, avó, me dá dinheiro do ônibus para ir para uma festa. Eu não entrava na minha cabeça, entendeu? Então eu não sabia, então a gente se afastou. Então eu passei a viver um momento que eu me senti só, uma solidão. E o meu namoro com a Manu era bem assim, ó, eu não tinha dinheiro para ir na casa dela, porque a gente morava em um local bem distante, eu dependia de ônibus. Eu não tinha dinheiro para ir na casa dela. E ela trabalhava na papelaria Teixeira, que trabalhava... Primeiro ela trabalhou nesse negócio da Zona Azul, aí depois ela foi trabalhar na papelaria Teixeira, recebendo o salário mínimo, ela recebia R$180 por mês na época. E como eu não tinha dinheiro, quando saía o vale transporte dela, ela dava o vale transporte dela para que uma vez na semana eu saísse do meu bairro e fosse até a casa dela para a gente namorar. Acontece que eu ia lá uma vez por semana e eu levava meus papéis. E aí a gente sentava na beira da calçada, como se aqui fosse uma calçada, eu sentava, ela abraçava meu braço, escorava a cabeça e eu ficava aqui com meu papelzinho lendo. E eu ficava ali, a noite todinha lendo. Assim era o nosso namoro. Acabava, tchau, um beijo de despedida, eu pegava meu ônibus e voltava para casa da minha avó, ou para casa da minha tia, que às vezes eu ia revezando, né? E as coisas não estavam dando certo. Não estavam dando certo. E nesse concurso foi o que eu mais estudei, eu estava tão assim, você imagina, você namorar com uma pessoa que não te dá atenção. E aquilo me batia um sentimento de culpa, que parecia que eu estava sacaneando ela. Mas ao mesmo tempo eu sabia que era o único caminho que eu tinha, não tinha ninguém para me dar nada. As pessoas ao meu redor me olhavam assim, todo o tempo ouvindo áudio, aquela coisa toda, e diziam para mim, você já passou, que não sei o quê. Começaram a me colocar num patamar, porque se você
tivesse a oportunidade de ver o que eu fiz, até você diria, impossível uma pessoa dessa não passar. Talvez vocês hoje tenham algumas pessoas próximas que olhem para ti, poxa, sábado está estudando, faz isso, pô, não tem como não passar. Isso me trouxe uma pressão muito grande, fui fazer essa prova e foi um dos piores resultados que eu tive, e foi bem sofrido, sabe por quê? Porque eu criei uma expectativa gigantesca. Falei, poxa, cara, é impossível não passar, de tanto escutar isso. Quando eu olhei para a prova, a primeira questão, quando eu cheguei na quinta questão, eu consegui eliminar 2 itens, eram 5. Então eu fiquei entre 3, eu não sabia nada. Sabe que tu olhar assim para a prova, tu se sentir perdido, parece que aquilo que tu estudou não tinha nada a ver com o que estava na prova? E aí começou a bater um desespero, e meu desespero não era com o meu resultado, o desespero era, o que eu vou falar quando eu chegar em casa? O meu desespero era com as pessoas que estavam me dando lá. Eu pensava, cara, o que eu vou falar para o Manu? Porque todo mundo acha que eu sou inteligente. Só que eu sou burro. E era um conflito muito grande, eu comecei a me sentir burro, cara. E aí na hora da prova o desespero, aquela vontade de sair correndo, de gritar, e a cada questão, cada coisa que eu lia, era uma dor. Quando eu terminei a prova, eu peguei a prova e eu saí chorando nesse dia, chorando, me sentindo incapaz, um nada, um merda, um burro. Muitas coisas que eu já tinha escutado na minha vida quando eu era mais novo, que ativaram, né, com esse sentimento. Eu peguei essa prova com uma raiva tão grande, que aí tinha um lixeiro, picotei toda a prova, joguei, não quero mais saber de concurso, e eu fui andando do Conjunto Marechal Rondon, que essa prova eu fui lá naquela escola do Conjunto Marechal Rondon, ali perto do shopping, eu fui andando até aquela praça do Ralph, que naquela época tinha um Ralph, lá na frente do ginásio Cláudio Coutinho, fui andando, solzão quente, cara, eu ia chorando, bravo, sabe, cheguei lá, fiquei sentado num daqueles bancos ali, até a noite, as pessoas preocupadas comigo, eu fiquei lá assim, sabe quando a vida acabou pra ti? Tu vê assim, cara, nada dá certo, eu tô todo lascado, velho, nada. E aí depois de muitas horas mesmo, falei, eu preciso voltar. Aí eu voltei, eu entrei na casa, aí a pessoa perguntou, o que aconteceu? E estava todo mundo preocupado, a gente já ia na delegacia, aquela coisa toda, e a prova, como é que foi? Eu respondi, e eu falo para ti lembrando da cena, que ela foi muito marcante para mim. Eu respondi assim, ó, não deu. Mas como não deu? Você estudou tanto? É impossível. Não deu. Aí as pessoas queriam conversar comigo, eu não queria ter contato com seres humanos. Queria me isolar e todo mundo queria falar comigo, eu queria ficar só. Aí eu fui lá para o fundo do quintal, tinha umas plantinhas lá, um mato, eu fiquei lá para ver se o povo entendia que eu precisava ficar isolado, sozinho. Fiquei lá, cara, sabe? E eu ficava assim, gente, e agora o que eu vou fazer da vida? E aí eu larguei, falei, cara, isso não é para mim, eu sou burro mesmo, vou tentar emprego, peguei minha bike, fiquei rodando, ver se eu conseguia algumas coisas e não deram certo, né? Até consegui alguns bicos, trabalhei como entregador de panfleto, trabalhei com as coisas não davam certo. E eram esses biquinhos, e aí depois de um tempo eu falei, cara, eu não tenho outro caminho, eu preciso voltar a estudar. E aí tinha acontecido uma coisa com a Manu, que ela tinha sido demitida. Ela foi demitida e ela ficou na rua. E a pessoa que começou a me tratar com carinho, com amor, de uma forma gratuita, do nada, para um cara que não tinha futuro nenhum, para um Zé Ninguém, para um merda. Eu olhei assim e eu pensei, cara, eu vou fazer alguma coisa para ajudar essa mulher. Vou fazer alguma coisa. E me doeu tanto aquela demissão dela, porque era um dinheirinho que ela tinha para ajudar os pais dela desempregados. E aí eu voltei a estudar. Só que a partir do momento que eu voltei a estudar, eu prometi para mim mesmo, eu não vou parar até eu alcançar o objetivo. E aí eu fui estudando. Só que na prova seguinte que eu fiz, eu não joguei fora. E essa foi a decisão mais acertada que eu tomei. Porque eu não joguei fora, eu fui muito mal, e aí eu fui pegar
questão por questão, fui lá no Shopping Cidadão para ter acesso à internet, porque eu não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. E eu fui querer saber o porquê que cada questão, o gabarito era letra C, D e E. Algumas coisas eu entendia, outras não. Aí o que eu fiz? Eu tinha um caderno, que era aqueles cadernos do governo. E eu peguei essa prova, aí eu escrevia língua portuguesa, questão 1, e eu tentava resumir em palavras aquilo que eu tinha visto na internet, no buscador, para explicar aquela questão. E eu comecei a anotar naquele caderno, e eu comecei a fazer isso de prova em prova. E eu notei que, fazendo isso no caderno, a minha atenção ela ficava maior, porque geralmente quando eu ia estudar, qualquer coisa me dispersava, tudo me dispersava. Passava um mosquito, me dispersava. Se tivesse uma sujeirinha na mesa, me dispersava. Tudo. E eu notei que, com aquele caderno, o momento que eu estava no caderno, caneta, a minha concentração era melhor, a minha produtividade era melhor. Aí o que eu comecei a fazer? Já que o caderno estava dando certo, cara, eu vou pegar essa apostila aqui, eu vou começar a ler e vou tentar passar ela. Eu comecei a copiar material, copiar. Artigo 5º, todos são iguais, eu colocava, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Eu copiava o que estava na lei no caderno. Óbvio que isso não faz o teu estudo render. Tu demora muito, eu terminava o dia com dor na mão, cara. E eu ia ver o que eu tinha copiado, eu copiava, cara, aquele artigo 5º, eu copiei ele todinho, de cabo a rabo, todas as vírgulas. Aí depois de algumas semanas eu olhei assim e falei, cara, eu estou perdendo tempo, tem alguma coisa errada. Eu vou fazer o seguinte, eu preciso copiar menos, porque para mim eu preciso copiar. Aí eu comecei a olhar para o artigo 5º e eu, cara, eu não vou copiar tudo, será que tem alguma parte dele que eu copiando eu vou lembrar do que é importante? Então eu olhava assim, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Aí eu colocava homens, mulheres, o sinalzinho de iguais. E eu fui começar a cortar palavras. Eu pegava aquilo que estava na lei ou algum material que eu conseguia, alguém me dava, e eu ia passando para o caderno, cortando palavras. E aí eu fazia isso com as questões, fazia isso com o que estava na lei seca. Então sempre era meu caderno aqui e o material, Eu não tinha acesso a vídeos. Só depois que surgiu o curso do Eu Vou Passar, que tinha um ponto dos concursos, mas era muito caro, eu não conseguia. Aí tinha o Eu Vou Passar, que de vez em quando vazava alguns vídeos, né? Vocês entenderam. Então assim, material, caderno. Aí, de cortar palavras, com o passar do tempo, eu percebia que às vezes tinha um artigo e tinha uma lista assim. Aí, aquela lista que tinha a letra A, B, C, D e E, eu comecei a usar setas. E meu caderno era muito feio, cara. Era todo riscado, era uma bagunça danada, pá. Aí eu pegava aquele caderno, o que eu ia fazer no final de semana? Eu ia passar limpo, para tentar arrumar meu caderno. Aí eu precisei de outro caderno. Aí eu fui passando a limpo, fui indo. Vai, caderno, faz e refaz prova, aquela coisa toda. Aí surgiu uma prova, que foi a prova para recenseador do IBGE. Essa prova do recenseador do IBGE foi do ano de 2000. Acho que foi 2000. Era uma prova que tinha português, matemática, e tu tinha que estudar um assunto que estava numa cartilha que estava no edital, coisa de 2 páginas. E eles iam contratar, eu acho que eram 1000 pessoas. E eu falei, cara, é agora. Eu preciso passar para recenseador do IBGE. Eu preciso passar. E o medo das pancadas que eu tinha pegado antes, né, de provas de... Cara, fiz essa prova e foi uma sensação única de ver meu nome na lista. E foi aquela sensação de... Não foi o primeiro lugar. Foi a rabiola, mano. Foi a rabiola, cara. Foi a sobrevivência. Foi de tipo assim, tu botar a mão na cabeça e gritar e chorar. O concurso que para muitos era pequeno, mas isso daqui... eu escutei recentemente uma coisa que me deixou triste, né? Que foi um profissional que lida com concursos falar assim, né? Ainda bem que eu não tenho intimidade com essa pessoa, né? Diz, esse aqui é um concursinho pequeno. Não existe concursinho pequeno. Não existe, cara.
Cada concurso é uma porta, é uma oportunidade, é uma chance. E às vezes é um concurso que você nem trabalha, só de ver o teu nome na lista, aquilo te enche de ânimo. Aquilo coloca aquela luz necessária que você precisa na tua alma, no teu espírito, para continuar lutando, batalhando e alcançar onde você tem que chegar. Só que mais do que iluminar minha vida e encher minha alma de esperança, eu trabalhei como recensor do IBGE. E eu trabalhei, como a minha classificação não tinha ficado muito boa, num canto que era terra, e eu com a minha bolsinha, aquela coisa toda, e era sábado, domingo, e fazia um bico, aquela coisa toda, e eu me empolguei, agora eu vou fazer uma faculdade. Vou fazer uma faculdade. Aí eu peguei um pouquinho, que era provisório, não era temporário, peguei o dinheiro, juntei, e aí eu consegui fazer a matrícula do curso de Direito. Fui fazer a matrícula, eu tinha dinheiro para pagar a matrícula. À época, eram R$450. Vou fazer a faculdade. Eu não sei nem por que eu fui fazer Direito, eu sei que eu fui fazer Direito. Não me pergunte como que eu fiz a matrícula, pá, beleza. Só que a partir do momento que tu tem o teu dinheirinho, tu já tem que começar a se sustentar. Quando eu fui pagar a segunda mensalidade da faculdade, não deu. A terceira já não deu. Terminou o semestre, eu só tinha pagado a matrícula. E aí eu não conseguia juntar dinheiro, Quando fechou o semestre, fui lá com o pessoal do financeiro, fui conversar, sempre pedi, e era não. Inclusive, já cheguei a escutar que se você não tem dinheiro, tranque sua faculdade, que aqui não é instituto de beneficência. Difícil, né? Mas aí você tem que trancar. Aí você tranca o curso e vai seguir a vida. Vou fazer o quê? Manu, a gente precisa ganhar dinheiro, cara. E eu cresci vendo minha mãe fazer algumas coisas, trabalhando muito, e a minha mãe sempre gostou de trabalhar em rua, em feira, né? Até hoje minha mãe não precisa, mas ela vai vender em beira de rua. Ela não consegue viver sem isso, né? E eu não tenho como tirar dela isso. Ela passa alguns perigos, algumas coisas, ela fala, meu filho, se tirar isso de mim, eu morro. Ela fala desse jeito para mim, e eu fico sem... E eu tinha essa experiência de vendedor de beira de rua. Aí eu consegui dinheiro emprestado com algumas pessoas, comprei algumas latinhas de cerveja, peguei um isopor emprestado, comprei gelo, fui com a Manu vender cerveja em isopor no carnaval fora de época. Maria Fumaça, essas coisas. E aí, com o dinheiro que a gente juntava, a gente fazia bem assim, vendia a cerveja toda, pegava o mesmo dinheiro, comprava mais cerveja. Então, durante a festa, eu ia a pé no posto, comprava a cerveja e voltava, ficava parecido às vezes com um pouco da luta que tu está passando hoje. Né? E boa parte de vocês eu conheço a história, eu quero ter a oportunidade um dia de estreitar mais ainda os laços, né? E aí vocês nem sabem como vocês me espelham com a história de cada um de vocês não têm noção, eu percebo, eu observo. E aí a gente começou, e o que aconteceu? Eu consegui o dinheiro, ia lá, quitava aquele semestre e pagava a rematrícula, voltava a estudar. Cadê o dinheiro para pagar as mensalidades? Trancava de novo. Caracas! Aí nisso eu consegui passar num concurso que eu trabalhei com aquele camarada ali, a gente dividiu farda junto. A gente limpava chão, sofria, né, mano? Mas Deus é tão bom que colocou aqui a gente para acreditar nos estudos, né? Aí eu consegui entrar, a gente trabalhou como soldado de Força Armada. Né? E soldado é temporário, cara. Era um dinheirinho que você ganha, mas é temporário, cara. É temporário, o dinheiro não dá para você pagar uma faculdade. Falei, eu vou estudar. E nessa situação toda, eu levei 8 anos para poder concluir o curso de Direito, entre tranca e volta, e só não foi mais tempo, porque quando eu estava com mais dinheiro de venda de isopor, ou quando saiu 10º assim da base, alguma coisa, eu adiantava matérias, então a minha faculdade, eu não tinha uma turma, eu pagava matéria numa turma, outra matéria, então eu não tinha grupo, cara. E além de não ter grupo, eu não tinha computador. Eu comecei a estudar Direito, eram determinadas disciplinas. Eu tranquei tanto que no meio do curso mudou e eu perdia tudo, cara. Meu curso de Direito, se tem alguém que faz Direito, para vocês terem uma ideia, quando eu comecei tinha contabilidade, tinha economia, no curso de Direito. Hoje não tem mais. Aí eu fazia contabilidade, trancava, quando eu voltava mudou a grade, que é a lei, e perdia tudo. Cara, era um negócio. Ainda tem outra. Teve um professor que ele falou o seguinte...
A nota desse P1 aqui vai ser um trabalho que vocês vão apresentar, parará, pererê, não sei aquela coisa toda. Eu quero trabalho digitado. E lá na faculdade nós tínhamos acesso ao computador, mas a gente não tinha acesso à impressora. Eu não tinha acesso ao computador em casa, então eu não tinha acesso à impressora. Eu falei, cara, e agora? O que eu fiz? Peguei o trabalho que ele fiz tudo à mão. Cheguei lá com ele. Mais de 10 páginas escrito à mão. Entreguei, ele não aceitou. Eu era o único que levou o trabalho à mão, copiado, né? Ele falou, olha, não tem como, Ritz, eu falei que era só digitado, isso eu abri essa sessão para ti, então eu não vou, tirei 0. Então na P1 eu tirei 0. Eu tinha que ir para a P2. A P2, mesmo que eu tirasse 10, eu não tinha como passar. Eu ia ficar na final, né? Eles tinham um sistema de nota que na final eu tinha que... E assim, eu falei, cara, se eu não passar, eu não volto mais para esse curso de Direito. Aí o professor falou bem assim para mim, Ritz, tu tem que tirar 10 aqui e na outra eu tinha que tirar praticamente 10 também. Cara, dá para você tirar o 10. Estuda, você merecer, você vai passar. Se você não merecer... Cara, mas eu estudei, 10 e 10. Lá na faculdade, aquilo me deu assim um... Cara, bicho, dá, vamos pra guerra, aquele detalhezinho, aquele combustívelzinho que é para te empurrar um pouquinho. Vai. Aí logo em seguida eu tive que trancar de novo com a vontade de voltar. E aí foi indo, só que no meio de toda essa caminhada, o caderno de constitucional já estava pronto. Só que eu não sabia. O caderno de direito administrativo estava pronto. Língua portuguesa eu tinha todas as regras gramaticais. E as últimas 30 provas das principais bancas rascunhadas no meu caderno. E aquele caderno eu lia e relia, quando eu não aguentava ler eu passava limpo e botava para quebrar. E aí o que aconteceu? Na faculdade, começaram a vir as aprovações. Passei no concurso da Polícia Civil, passei para policial penal, comecei a passar em concursos. E aí começaram a pintar os concursos que a galera queria. Concurso de TRE, TRT, e todo mundo dizia, caraca, esse concurso é impossível. Aí, à época, eu estava morando na casa da minha tia, e meus cadernos estavam redondinhos, caiu direito eleitoral. Pô, cara, eu não estou estudando direito eleitoral. E agora? Vou estudar isso, fazer a mesma coisa que eu faço nas outras matérias, montar o meu caderno. Eu montei meu caderno para direito eleitoral do mesmo jeito que eu montei para vocês o quadro que quem é da noite vai subir para vocês, igualzinho. Montei meu caderno. Cadê dinheiro para ir para o Acre fazer a prova do TRE, que era o TRE do Acre? Aí a minha tia, ela falou com um pessoal, na época tinha um cursinho que era o Liraju, acho que era na Amazonas, Rio Madeira, né? Era até um procurador da República lá, e eles tinham feito o curso preparatório, nessa época eu não era professor nada, tá, pessoal? E eles tinham alugado um ônibus e os alunos pagavam para ir de ônibus e tinham surgido algumas vagas. Eu sei que a minha tia conseguiu para eu ir nesse ônibus de graça, e lá em Rio Branco ela conseguiu com uma pessoa para eu ficar na casa dessa pessoa. Cara, eu consegui o transporte e consegui a casa. E eu falei, meu amigo, vou fazer essa prova do TRE do Acre, vou-me embora. Meu amigo, o pau quebrando nesse meu caderno, o bicho sofreu na minha mão, viu? Sofreu. E toma ali no caderno. Aí, como eu não tinha estudado tudo de direito eleitoral, eu tinha, por exemplo, não tem a lei dos partidos políticos, digamos que tem ela, eu não tinha lido nada dela. Estava na véspera da prova, a prova era domingo, sábado à noite. Pô, caracas, eu não tinha um caderno de eleitoral, o resto tudo eu estava... Cara, vou virar bicho. Entrei na madrugada, lendo e relendo. Quando tu chega na prova, tu imagina tu pegar umas 10 questões só dessa lei? Cara, ainda bem que eu li essa lei, né? Aí eu fiz a prova tudinho, a sensação que eu tinha era, eu fui bem, mas será que dá? Porque eu estava na sala de prova, sem mentira nenhuma, eu olhava pro lado esquerdo, tinha um japonesinho lá, e, cara, sério, cara. Eu não sei vocês, mas eu era tão pilhado, que eu calculava bem assim, são tantas escolas, então
Se passar, é 2 por escola. E eu falei, cara, na minha sala tem um japonês ali. E eu olhava para ele, e às vezes quando eu olhava assim, aí, cara, todo mundo quando tá fazendo prova, levanta a cabeça, às vezes tu dá uma olhada assim por alto, todo mundo faz. Aí eu via a prova dele toda riscada, não dava para ver o que ele... caraca, meu amigo, eu olhava para mim e ficava aquela coisa toda, terminei a prova, e aí, quando saiu o resultado, fiquei em 7º lugar no concurso do TRE do Acre. Cara, o cara... Ele não estava na prova de digitação. Tava não. Cara, 7º lugar eu fiquei naquele concurso do TRE do Acre. Assim, eu não acreditei. Só que tinha uma prova de digitação. E eu não sabia digitar. Cara, essas paredes que vocês estão vendo aqui do PhD pintadas, né? Em breve a gente vai pintar de novo. Quem pintou essas paredes foi o Caio, lá da Docigi. Foi o Caio, meu primo, meu irmão. A época a gente morava junto. E quem conseguiu essa viagem foi a mãe dele. Tu conhece bem a família. E eu tenho um carinho muito grande, cara. Muito grande. E eu não sabia digitar. Aí, um mês para a prova. Cara, tu aprovado no Tribunal Federal, 4 semanas para a prova, um mês e tu não sabe digitar para tu aprender para conseguir aqueles toques líquidos. O Caio descobriu um programinha de balão. Subiam as letras, eu... Uma semana para a prova de digitação, estava aqui em Porto Velho, eu fazia menos da metade do que era necessário. O Caio não me disse, depois de um tempo ele falou, primo, quando eu olhei para ti eu falei, eu te incentivava, mas no fundo... Cara... Rapaz... Meu amigo, eu entrava na madrugada, tec. Cara, entrava na madrugada, velho, entrava e... Eu saí daqui para ir para lá, né, também com me ajudando, minha tia me ajudando, o pessoal juntando grana, aquela coisa toda. E eu pensava assim, e aí nessa vez eu já fiquei na casa de outra pessoa, de favor, né? E aí eu pensava, gente, a prova é num dia, e num dia anterior eu estou fazendo 70% dos... Ou seja, eu fui fazer a prova nunca tendo feito aquela quantidade de digitação, nunca. Aí, chega lá, eles te colocam nos computadores, né, eles cobrem assim um teclado, e aí tem um texto. Eles colocam um texto, digitado aqui, e aí depois eles viram para todo mundo ao mesmo tempo, né? Aí tira o papel, aí tá valendo. Eu nervoso, sabe, aquela coisa toda... Aí no que eles falaram, valendo, gente, no que eu virei o papel, começou aquele branco, eu fiquei assim, assustado. Eu fiquei assustado. Eu falei assim, meu Deus, aí eu respirei. Pai, que seja feita a tua vontade. Tá. E aí, eu me concentrei tanto que o barulho dos teclados na minha volta se apagaram. Se apagaram totalmente, se apagou, só estava eu, o teclado e aquele texto. E parece que foi uma espécie de um transe, que de uma hora para outra eles falaram, acabou o tempo. Ele repetiu 3 vezes comigo, acabou o tempo. Tira a mão do teclado. Eu olhei para o meu texto assim, eu falei, e agora? Aí eu vi que tinha alguns erros, né? Falei, nossa, é minha chance. Saiu o resultado. Eu sempre fui de procurar o resultado. Acho que eu gosto de sofrer. Eu coloco um papel, vou vendo nome por nome. Eu não consigo ver assim, sei lá, não sei. Eu passei, gente, tendo feito a quantidade exata que estava no edital. Exata, nem um toque a menos, nem um toque a mais. Exato, que eu fiquei assim, sabe? Cara, o impossível ali aconteceu. Ali aconteceu. E eu acredito muito na fé. Acredito, sempre foi muito presente na minha vida. E a faculdade, esse período que eu estudava,
eu passei por algumas situações complicadas, porque às vezes eu voltava a pé da faculdade, que não tinha dinheiro do ônibus, eu não tinha condições de participar de alguns eventos. Eu lembro que tinha uma colega de faculdade que, assim que ela entrou, a mãe dela deu para ela um Celta zerado. Eles tinham bastante condições, né? Estudavam na faculdade particular. E ela nunca foi de me dar moral quando é trabalho, assim, sabe? Tem uma vez que eu estava na parada de ônibus, vendo se alguém me dava carona porque eu não tinha dinheiro, né? Ela virou a cara, passou. Passou. Assim que saiu esse resultado do TRE, ela veio, amigo! Mas não só ela, outras pessoas também que, às vezes eu precisava de uma carona, às vezes eu precisava de uma força na faculdade, às vezes tem dia que você precisa que alguém coloque teu nome na lista que você está trabalhando, alguma coisa assim, e eu não conseguia ter esse apoio. Eu tinha uma colega e um colega, mas às vezes nem sempre a gente conseguia, era bem complexo a situação, né? E você pagando matéria em várias turmas, aí ela veio comigo. Aí ela veio querer mostrar intimidade, só que depois desse TRE, gente, começou a sair concurso e eu comecei a passar em tudo. Tudo. Todo concurso que aparecia, tu sabe por quê? Porque sempre cai língua portuguesa, eu não tinha que estudar língua portuguesa do zero, eu só ia no meu caderno, no meu caderno, no meu caderno, no meu caderno e questão, meu caderno e questão, caderno e questão, caderno e questão, e eu comecei a tratorizar tudo. Aí o diretor da faculdade, ele chegou lá na sala e falou, cadê aquele menino que passa em todos os concursos? Aí, aqui, não sei o quê, você pode passar lá comigo? Eles queriam fazer uma propaganda comigo. Eles queriam fazer uma propaganda. Dizer que a faculdade. Aí eles chegaram, né? Cara, dá vontade de falar o nome do ser humano, mas tá bom. Ele chegou comigo. Poxa, parabéns, né? Nós estamos muito orgulhosos, essa instituição aqui, começou a contar a história da instituição. É que nós estamos aqui com um projeto de marketing para as pessoas conhecerem o nosso trabalho, a gente quer te utilizar, não sei o quê, como garoto propaganda. Gente, olha, esse dia, eu não sei se eu fiz certo, mas assim, às vezes você fala as coisas com rancor, né? Eu falei bem assim para ele, eu não sou instituição de beneficência. Eu posso cobrar um valor para que você utilize minha imagem. Porque quando eu voltei aqui para pedir oportunidade de estudar, foi isso que eu escutei. Acabou a conversa. Voltei para minha sala. Nunca mais eles me chamaram. Nunca mais. Porque uma coisa é você ser bom, outra coisa é você ser besta. E aí, gente, veio um concurso atrás do outro, um concurso atrás do outro. Vocês lembram a menina do Celta? Ela me pediu material para o concurso do TJ que tinha aberto, né? E eu estava com o meu material do jeito que eu monto o meu caderno. Ela fala, não vou mentir, eu sou humano. Eu olhei assim para ela e dentro de mim, sua vaca. Não vou mentir. Porque assim, existe o que tu fala, o que tu faz e o que tu pensa, né? Cara, é difícil, aqui dentro é difícil, eu tô buscando evolução, mas eu sou humano. Então assim, dentro de mim, assim, sua vaca, só que eu não falei para ela. Aí eu ia lembrando, né, aquela coisa toda, né? Aí ela, poxa, amigo. Aí dentro de mim, que amigo cacete, né? Tem como você conseguir o material? Eu parei, respirei. Falei, vamos ali comigo. Fui lá na Xerox da faculdade. Falei, amigo, você pode tirar a Xerox desse material todinho para mim, por favor? Aí pá. Aí eu falei, é quanto? É tanto. Aí ela falou, deixa que eu pago. Eu falei, não precisa, isso aqui é um presente que você utilize da melhor forma possível. E se alguém te pedir para tirar cópia também, não tem problema, você pode entregar. Aí depois de ter feito isso, eu saí assim, aliviado porque eu não fiz igual algumas pessoas fizeram comigo. Né? E aí depois eu descobri que esse material que eu passei para ela ajudou algumas pessoas.
Não ela, que ela acabou ela foi da boca para fora, era o momento, né? Mas aquele material foi para uma pessoa que essa pessoa passou. E essa pessoa até hoje ela conversa comigo, agradecendo cada essa história. E aí antes da faculdade eu já tinha sido aprovado em uns 5, 6 concursos para analista, sem ser formado em Direito. Perdi concurso sem estar formado em Direito. E eu pedia muito a Deus, sempre eu pedi, porque a partir do momento que sai o resultado, as pessoas te colocam lá em cima. Antes tu é nada. Nada, nada. Elas te colocam lá em cima. E eu sempre pedi a Deus para me manter com humildade, para que o orgulho não me dominasse, porque todos nós temos isso dentro da gente. A gente tem carência, a gente tem que pedir. E aí eu segui firme e forte. E aí acabei, um dos concursos que eu passei foi o da Justiça Federal, que eu passei em primeiro lugar. E então eu tive aquele sentimento de que tudo aquilo que eu aprendi, eu não podia guardar para mim, eu tinha que dividir com as pessoas. Foi até então que eu peguei o meu currículo, com aquela pancada de aprovação de concurso público, fui distribuir em todos os cursinhos da cidade, nenhum me deu oportunidade. Nenhum. Teve um deles que eu cheguei lá e eu queria dar aula de Direito Constitucional, porque né, o artigo 5º foi muito marcante, tanto eu copiar ele, né? Aí você quer dar aula de quê? Direito Constitucional. Mas você já deu aula? Não. Ah, mas é porque a gente tem um fulano aqui que ocupa o cargo tal, a gente não precisa de ti não. E ela foi assim meio, sabe, podia me dar um fora, mas daquele jeito foi meio, você não tem experiência, não. Eu acho que se ela tivesse pegado e não falado nada, era melhor. Aí eu deixei um ano depois, teve um cursinho da cidade que a menina ligou para mim, e ela falou o seguinte: professor, estou precisando de alguém urgente para direito empresarial, que a gente está com turma da Receita Estadual. Eu odiava direito empresarial. Cara, eu não gostava de direito empresarial. Na faculdade, sabe, um negócio que eu falei, negócio de direito empresarial, cara. Ela perguntou para mim e eu vi o seguinte: é a única oportunidade que eu estou tendo, um ano depois, se eu não entrar agora, eu não entro mais. Eu falei para ela, tá bom, o senhor tem aula, na conversa, eu acabei tendo aula no mesmo dia que eu aceitei. Que era para ser depois, ela adiantou porque não tinha professor, os alunos estavam uma briga danada, uma guerra. Lá e vai eu para entrar para dar aula numa turma de só gente que tinha nível superior. Só gente que tinha nível superior, acostumado a ter aulas com pessoas que estavam ocupando cargos bem porrada, aquela coisa toda, terno, aquela parada toda. Lá está eu, desse meu jeito. Lá deu o primeiro tempo de aula, nervoso, minha aula foi horrível, eu sei disso. Mas foi o melhor que eu conseguia dar. No intervalo eles foram lá com a coordenação pedir para me tirar porque eu não tinha condições de dar aula. Foram lá, só que eu não sabia, ninguém falou comigo, nada. No que eu fui começar o segundo tempo da aula, que era a noite toda do mesmo professor, tinha menos da metade estava na sala. Aí o que eu fiz? Aquilo que eu tinha falado no primeiro tempo, eu fui querer mostrar para eles como que era cobrada as provas. Eu falei, tá vendo a prova? Aquilo que eu falei. Aí eles ficaram assim, hã? Aí eu notei assim, gente, será que o povo não está ligado que é isso que tem que fazer? Aí eu falava coisas do tipo, você tem que estudar lei seca, você não precisa estudar um material dessa grossura, você tem que estudar de forma mais resumida, você tem que montar o teu caderno, a simplicidade. No final da aula, os alunos me contaram que tinham pedido minha cabeça, né? E aí eu fui conversar com o cara da coordenação, ele queria me cortar, né? Eu falei, pô, cara, me dá mais uma oportunidade, eu vou melhorar. Mas eu ia ser cortado nesse dia, ele já ia me tirar. Fui para a segunda aula, foi segunda, terceira. Aí essa turma fechou. No que ela fechou, na turma seguinte, a mesma turma chegou lá na coordenação e falou, tem como o Ridson dar aula para a gente? Aí a aula de empresarial, continuei dando empresarial, só que aí nessa turma eu dei empresarial, constitucional e administrativo, 3 matérias. Aí em seguida saiu uma turma do TJ. Aí nessa turma do TJ, constitucional, administrativo, processo penal, civil, processo civil. E aí, assim, e aí eu acredito que entre nós professores não pode ter competição.
Às vezes vai ter um professor que vai ter uma aula que você vai se adequar mais do que outro, isso é normal, porque nós somos pessoas diferentes. Mas entre nós nunca pode haver competição. Nós somos só instrumentos para estar ajudando vocês. A gente não pode olhar um para o outro com vaidade. E nós temos que ter um respeito muito grande por vocês, pela família de vocês. Eu não gosto de olhar para profissionais que olham para alunos como se fossem carne, ou se fossem só, vocês entenderam? Ou instrumento para ele só ganhar dinheiro. Eu não gosto disso, não acredito nisso. E algumas coisas começaram a me incomodar nesse meio. Foi até então que eu comecei a virar inimigo de algumas pessoas por pensar assim. Você não pode pensar assim, que não sei o quê, que o mercado, que a empresa, dane-se a empresa, que é como sacerdócio, as pessoas não entendiam isso. E lá vai briga, confusão, gente que não gostava de mim, aquela coisa toda. Mas eu estava tão convicto naquilo que eu acreditava, que eu segui firme e forte, mas aí daqui a pouco chegou um momento que eu falei, cara, chega, eu tenho que fazer a coisa do jeito que eu acredito. E aí o professor Rogério lá do IESB, lá no centro, eu tinha trabalhado para ele uma vez, e ele foi querer me cobrar, e a turma dele de concurso, ele tinha aberto uma turma de concurso, tinha 11 alunos. Ele cobrava um valor bem baixo. Eu olhei assim, eu falei, cara, o professor Rogério está no prejuízo nessa turma. Ele está aqui porque ele gosta disso. Aí quando chegou o final do mês, ele veio me pagar, né? Só que ele não pagava diretamente, quem pagava era a menina, né? Aí ela falou, não, pega isso aqui, deixa que no mês que vem eu recebo. Eu não queria receber. Fechou o curso, eu não fui receber. E ele ficava me ligando, eu ficava, não, professor, não, filho, eu estou aqui porque eu gosto. Estou aqui porque eu gosto. Ele disse, isso não existe, professor. Todo mundo, tem professor que está dando aula agora, que é o dinheiro que ele vai receber daqui a um ano. Ele não estava acostumado com aquilo que eu estava fazendo ali. Mas é porque eu gostava, cara. Para mim era um prazer aquilo. E eram pessoas, sabe, tão simples, tão humildes, que qualquer coisa que eu falasse para elas, sabe, a gente via que agregava. E aí, isso fez entre eu e ele nascer um vínculo de amizade, um vínculo de respeito, que para mim, ele é um amigo, ele é um pai, ele é um cara sensacional para mim. E aí, quando eu saí dos cursinhos, eu cheguei lá com o professor Rogério e falei, professor, estou querendo montar uma turma, quanto que o senhor me cobra para poder alugar uma sala? Aí ele falou, não vou lhe cobrar nada. Eu falei, não, professor, o senhor vai cobrar, senão eu não venho. Acertei um valor com ele. E tu pensa que esse homem queria receber? Cara, eu tinha que fazer assim, eu tinha que pegar o dinheiro, deixar na mesa dele, sair correndo, ele via com o dinheiro atrás de mim, era desse jeito, ele não queria receber. E aí nessa turma do IESB, eu comecei a trabalhar, e lá eu dava aula de constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal era o RAID, processo penal eu dava aula de língua portuguesa, raciocínio lógico e matemática era o Danilo, informática o Alisson Clayton, história e geografia de Rondônia, Jorel e Everson. Nunca, seja, era patrimônio, né? Aí foi publicado o edital do Detran, aí tinha um negócio de orçamento, eu dava dando afo, meu amigo. Aí eu estava assim, desgastado fisicamente, aí a Soraya deve estar no online hoje, ela me falou do Robinei. Falou, o professor Robinei, ele é humano igual o senhor, ela falou desse jeito, eu falei, cara, é isso que eu quero. Não quero ninguém para ficar um querendo ser melhor do que o outro, não. Eu quero que as pessoas olhem para as pessoas como pessoas. Aí, cara, eu estava no meio de uma aula, o Robinei chegou. Pô, professor, ele abriu esse... Não, vem cá, tá aqui, ó, o pincel, venha. Aí no meio, eu dei aula para ele no meio da aula. E eu fiquei lá. Deixa eu ver. Porque eu tinha que ver, né? A gente, é igualzinho, né? E aí depois a gente sentou e nasceu o PhD. E o PhD hoje, ele é um curso pequeno, acolhedor, aconchegante, quentinho. Muitas pessoas me dizem que ele tinha tudo para ser um dos maiores cursos do Brasil em tamanho, em receber investimento. Às vezes eu penso que aquela comida simples, naquela panela mais velha, em que eu tenho um tamanho menor, mas eu consigo também dar um carinho maior, eu acredito que assim eu consigo, sabe, dar mais qualidade.
E eu até prefiro não ter essa expansão toda para eu não perder a minha essência, né? E hoje a gente tem alunos de todos os estados do Brasil na plataforma online. Quando eu comecei, eu falava que eu tinha um sonho de que isso acontecesse, de ter uma câmera transmitindo para você que está assistindo aí no online e dar aula para alguém que não fosse de Porto Velho. E hoje tem gente assistindo aqui do Acre, do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio, Nordeste em peso, Centro-Oeste, Goiás, Brasília, interior de Rondônia. E a gente está aqui com essa forma simples. Eu tenho um respeito por profissionais do Brasil que me chamam, professor, vem dar aula, que não sei o quê, me oferece. E eu, não dá, cara, eu tenho minha família lá, eu tenho que estar lá com o pessoal. E tudo que tinha de concurso público que eu podia estar alcançando assim, eu consegui chegar. Tudo que vocês imaginassem assim, eu consegui chegar. Só que esse professor que está falando aqui para vocês, ele era um menino que não tinha o nome do pai no registro. Tinha só o nome da mãe. A mãe morava de favor. Para que a mãe conseguisse estudar junto com as irmãs, enquanto criança tinha que lavar a roupa para fora, com a trouxa na cabeça, para conseguir comprar seu caderno, porque eram muitos filhos, a pobreza fazia com que as condições não fossem suficientes para que todos os filhos tivessem tudo. Essa mãe teve um filho, e à época a sociedade dizia que era o filho de mãe solteira. Na época tinha muita discriminação. Era muito difícil no período de matrícula escolar, porque o pessoal da secretaria perguntava, qual é o nome do pai? Eu não tenho. O pai veio aparecer após muitos anos. Pediu desculpa, pediu perdão. Perdão puro tem que ser aceito. E você, pequeno, você olha a tua mãe passando por algumas situações muito difíceis por conta disso. E você também, porque na escola, quando chega o dia dos pais, e você acaba sendo vítima, né? Aquela criança passando por algum... Hoje se fala em bullying, naquela época não... Porque se o teu pai não estava no nome do registro, é porque tua mãe era... E aquilo era uma desonra muito grande. Então você era taxado de tudo. E esse meu nariz aqui é uma herança genética do meu avô, meu lábio também, formato do meu crânio. Meu avô é preto. Eu tenho um parentesco indígena na família e na escola, além de não ter o nome do pai, esse meu nariz aqui o lábio, então eu era colocado para brigar todos os dias na escola. Se fazia uma espécie de grupos mais fortes e eu asmático, sabe? Eu tinha que brigar todo dia. Que eu brigava e já estava meio que no automático. Quando saía da escola, porrada. Ou me levavam lá e eu não buscava briga, você era colocado para passar e eu era chamado de tudo que vocês imaginarem assim que me machucava. Muito difícil. E apesar de tudo, a minha mãe dava o melhor dela. Não era um ser perfeito, como nem eu sou e ninguém é. Ela dava o melhor dela. E ela falava bem assim para mim, meu filho, eu não tenho condições de comprar isso, aquilo outro. Mas o que eu puder fazer de estudo para ti, eu vou fazer. E ela chegou, inclusive, a passar fome. E eu fiquei sabendo disso muito tempo depois, que ela sofria escondido. Passou por algumas situações muito complicadas para poder me proporcionar alguma coisa de estudo, seja comprar um livro, ou um caderno, ou uma caneta. E a gente não tinha muita condição. E ela falava para mim, se você quiser alguma coisa da vida, é através dos estudos. E aí vieram os concursos. E através dos concursos, eu consegui ajudar minha mãe a comprar uma casa.
através dos concursos, eu consegui livrar minha mãe de abusos, porque ela não dependia de mais ninguém. Através dos concursos, dos estudos, eu consegui não ser mais aquele menino que era excluído, que era um merda, que era um Zé Ninguém, que tinha que brigar todo dia, que ninguém gostava dele, que era um sem futuro, que ia para o canto da sala com chapéu de burro, porque não entendia, e se perguntasse, tu é burro? Já expliquei 3 vezes. Eu consegui respeito. E acima de tudo, eu consegui amor. Porque hoje eu me sinto uma pessoa muito amada. E se eu não tive algumas pessoas na minha vida, hoje eu não reclamo. Eu agradeço a Deus. Porque quem eu não tive, hoje eu tenho a oportunidade de ser 10 vezes mais, 10 vezes melhor. Aquilo que eu sofri, as minhas filhas não sofreram. E tem uma coisa que eu escuto todo santo dia da minha vida, não existe um dia da minha vida que eu não ouço. E é a maior remuneração, o maior prêmio, nenhum concurso, nenhum cargo paga. Que é, eu te amo, papai. E tudo isso foi alcançado com muito esforço, com muita luta. E teve um instrumento que ajudou isso, foi a educação, os estudos. Então, quando eu estou aqui, falando para vocês acreditarem, falando às vezes as coisas que eu falo, ou acontecendo algumas coisas aqui, às vezes é difícil para que as pessoas consigam compreender a importância da educação na minha vida. A educação salvou a minha vida, salvou a vida da minha família. A educação fez quem eu sou. E enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver energia, eu vou tratar a educação desse jeito. Porque eu sei que, do mesmo jeito que Deus me deu esse presente, essa oportunidade de ver a educação dessa forma, esse é um presente que está na cadeira de cada um de vocês. O caderno que eu montei, quando eu falo para vocês montarem, eu me vejo lá atrás. Quando eu peço para vocês montarem, eu sei que não é fácil. Por isso que eu falo que eu estou tão orgulhoso quando eu vejo o caderno de vocês. Que é como se eu estivesse fazendo um retrocesso na vida, vendo lá atrás. Só que eu estou aqui hoje e eu sei onde que esse caderno vai te levar. Só que às vezes eu falo para você e às vezes parece que você não acredita. E do fundo do coração, não deixa essa chama, essa esperança acabar. Porque às vezes eu falo para você acreditar e parece que eu acredito mais em você do que você em si mesmo. E eu meio que me vejo, porque eu já senti isso. Mas eu nunca vou deixar de acreditar em vocês. Porque eu sei o poder que esse caderno tem na vida de cada um de vocês. Eu tenho certeza que uns daqui a alguns meses, outros daqui a alguns anos, vão viver tantas coisas incríveis e vão poder ser instrumento para estar mudando a vida de outras. E você está construindo isso com isso que está na tua cadeira aí, ó, com esse caderno. E daqui a algum tempo você vai ensinar teus filhos, teus sobrinhos, teus amigos, que com uma caneta e com um caderno, a gente constrói uma nova história. Com um caderno e com uma caneta, a gente renasce. A gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar e a gente tem que lutar, que não vai ser fácil.
E eu tenho fé que, do mesmo jeito que eu estou abrindo meu coração aqui com vocês, algum dia alguns de vocês vão estar aqui no meu lugar, trabalhando algumas disciplinas e dividindo algumas experiências, que vão servir de combustível e de estímulo para outras pessoas. E aí vocês vão dar seguimento a um trabalho, mesmo fora daqui. Porque a educação muda vidas. Ela mudou a minha e vai mudar a de cada um de vocês. Porque, em nome do nosso Pai amado, nada e ninguém no mundo vai fazer vocês desistirem. Nada e ninguém no mundo vai fazer vocês deixarem de acreditar na força do estudo. Nada e ninguém no mundo pode dizer que você não é capaz, porque você é capaz. Eu acredito em você. E aqui em cima você não tem um professor, vocês têm um amigo. E o que eu puder, dentro das minhas limitações, tá fazendo para estar ajudando vocês, seja uma matéria que eu não saiba ou precise estudar, enquanto eu tiver fé, enquanto eu tiver força, eu estou aqui com vocês. E a fé não vai acabar, ela só vai aumentar. A força não vai acabar, ela só vai aumentar. E eu sou grato a Deus por passar um aniversário aqui com vocês lindo, pela oportunidade, pela vida de cada um de vocês. E eu peço que o nosso Pai amado, do mesmo jeito que Ele agiu na minha vida, me dando forças quando eu achei não ser capaz, me sentia um fraco, mostrou para mim uma luz quando eu achava que só tinha escuridão, mostrou um caminho quando eu me senti perdido, e me mostrou o real sentido da vida. Ele está aí contigo, acredita e segue, luta. E o mesmo amor que eu sinto, eu quero retribuir para vocês. Eu amo cada um de vocês que estão aqui nessa sala, no vídeo, toda a equipe, porque aqui não tem vaidade, o impera aqui o amor. Eu quero terminar o nosso encontro de hoje dizendo obrigado, pessoal. Agora a gente pode ir para casa levar esse... Tchau, pessoal. Fiquem com Deus, que o nosso Pai amado guie vocês, livre de qualquer mal e perigo até os seus lares. É isso que move tudo, né? Faz o filho, me deixa móvel, professor.